Neste vídeo vou falar de um assunto polêmico, aliás, no próximo também. Porque de todas as habilidades do tradutor de literatura que eu abordei nos vídeos anteriores, se conclui que o tradutor é um autor, um criador. Será mesmo? Afinal, que raio de autor é o tradutor? Diante dos 7 vídeos que eu já fiz sobre as habilidades do tradutor de literatura, a conclusão lógica é que a tradução de literatura gera uma obra autoral, já que o tradutor precisa primeiro interpretar a obra de partida e depois fazer escolhas criativas em termos de registro, sintaxe, sinônimos, metáforas, etc. Ou seja, ele precisa agir de maneira tão criativa quanto o autor daquela obra. Esse é um aspecto. O outro aspecto derivado desse é que as escolhas feitas só podem ser individuais, que dificilmente as escolhas de duas ou mais pessoas diferentes vão ser idênticas. Portanto, essa exclusividade das escolhas também confere caráter autoral ao texto traduzido. Deve ter sido esse o pensamento que inspirou os legisladores na elaboração das leis de direitos autorais dos tradutores, que têm características diferentes nos diversos países. Logo nós vamos ver como essa lei se configura aqui no Brasil. Para começo de conversa, a questão da autoria da tradução me parece ter 3 faces: a legal, a editorial prática e a textual. Tudo isso junto e misturado. Mas vamos separar aqui essas 3 faces, porque é assim que a gente faz as análises das coisas confusas. A primeira face é a legal. Para a lei, o tradutor é considerado autor da tradução. No Brasil, esse princípio está expresso na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que reza em seu artigo 7º: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como... E aí ele enumera 13 itens, entre os quais o 11º diz o seguinte: adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova. O artigo 14 dessa lei estipula que é titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. E por aí vai. Ora, os direitos de autor entre nós costumam ser representados, entre outras coisas, por uma remuneração. No caso dos livros, essa remuneração se configura, por exemplo, como um percentual sobre o valor da capa. Mas, dirão alguns, a obra de tradução é paga por uma encomenda, por um encomendante, no caso o editor, que por sua vez adquiriu do autor da obra os direitos de traduzi-la. Mesmo assim, respondem os que entendem de leis, estamos dentro do âmbito de obra por encomenda ou de encomenda intelectual e não de um contrato de prestação de serviço. Qual é a diferença entre essas duas coisas? No caso do contrato de prestação de serviço, o prestador se compromete a realizar uma atividade e não uma obra. No trabalho de tradução, o tradutor se compromete a entregar uma obra ao editor. Portanto, essas duas entidades, de um lado a prestação de serviço e de outro a realização de uma obra por encomenda, são contempladas por dispositivos legais diferentes. E é importante ter isso em mente. A tradução é uma obra derivada. Derivada porque tem como ponto de partida uma obra originária. O autor da tradução é o tradutor que, por lei, pode se beneficiar da exploração econômica da obra de tradução. O editor, quando assina um contrato de tradução, tem licença para publicar a tradução por determinado período.
Na prática, a maioria dos editores deseja a titularidade definitiva de todos os direitos patrimoniais sobre a obra de tradução para poder depois negociá-los no mercado cultural, como no caso em que a obra de tradução é usada para a criação de outra obra derivada, como um filme, uma série de televisão, etc. Isso se explicita num contrato de cessão de direitos, em que aparecem termos mais ou menos assemelhados aos seguintes: o tradutor ou cedente, porque cede direitos, cede e transfere em caráter definitivo à editora, chamada de cessionária, porque recebe os direitos cedidos, a totalidade de seus direitos autorais patrimoniais relativos à obra que pode ser explorada comercialmente pela cessionária, como livro em qualquer suporte material, como CD-ROM, audiolivro, e-book e publicação na internet, etc, etc, etc. Assim, o contrato firmado entre editor e tradutor é, em geral, um contrato de cessão de direitos patrimoniais sobre a obra de tradução a ser criada pelo tradutor. Sublinho patrimoniais porque só estes são cedidos. Os morais continuam sendo do tradutor, ou seja, aquela obra traduzida de sua autoria, e qualquer cópia configurará plágio de tradução. Pois bem, esses são os aspectos legais da questão, aqui abordados de maneira muito resumida. A quem queira conhecer mais o assunto, recomendo a leitura dos sites cujos endereços eu apresento aqui embaixo, no espaço das descrições, abaixo do vídeo. Agora vamos aos fatos como se apresentam na vida real. A grande maioria das editoras trata na prática a tradução como uma prestação de serviço e não como criação de obra derivada. E aí se tem a primeira contradição, pois as editoras precisam levar em conta uma lei que obriga a ver a tradução como criação de obra, enquanto na realidade não a veem assim. Do ponto de vista legal, não é factível que um contrato de cessão de direitos verse sobre uma prestação de serviços. E é por isso que, agora há pouco, eu ressaltei a palavra obra como exemplo de texto de contrato que dei. Ou seja, trata-se de duas coisas distintas, regulamentadas por leis diferentes, como já disse antes. Segundo o entendimento jurídico geral, os contratos que o tradutor firma com editoras para que sua obra seja publicada e comercializada deveriam se pautar estritamente pelas diretrizes estabelecidas na Lei de Direitos Autorais. Isso deveria ocorrer tanto no caso da obra de tradução ser criada por iniciativa do próprio tradutor, quanto no caso de sua elaboração ter sido encomendada por um editor. Como eu já acenei agora há pouco, todos os fatores estão imbricados e implicitamente as disposições legais se justificam por uma constatação inelutável de base textual. Quanto mais criatividade exigir a tradução, menores serão as chances de haver duas traduções idênticas. Esse fato é tão óbvio que possibilita identificar ocorrências de plágio em tradução, mesmo quando o plagiador toma o cuidado de se valer de sinônimos aqui e ali para camuflar a cópia. Porque, como já vimos, na tradução criativa, é preciso, em primeiro lugar, partir de uma interpretação para optar entre diferentes táticas de abordagem do texto, atentando para coisas como registro, construções sintáticas, metáforas e várias outras. Ou seja, tradução não se faz encadeando palavras. A coisa vai muito além disso, como espero ter deixado bem claro em todos os vídeos desta série que convido a ver.
Portanto, cada tradutor criará um texto próprio. Essa é nossa principal constatação na consideração do aspecto textual. Perfeito! Mas aí entra um elementozinho prático que pode escapar a quem veja a questão de fora do mercado editorial, a quem a veja, por exemplo, a partir de um enfoque puramente acadêmico. Qual é esse elemento? É que o objeto livro que contém a obra é fruto de um trabalho coletivo que incide também e, sobretudo, sobre o conteúdo da obra, ou seja, sobre o texto. Não custa lembrar o que eu já disse por aqui, que é o seguinte: o editor compra os direitos de tradução, contata e contrata o tradutor para que ele execute a obra derivada, e aí estamos no campo dos direitos autorais contemplados em lei. O tradutor produz a obra, ou seja, seu texto, devolve-o ao editor, que o passa ao preparador, que lhe faz reparos e correções, que o devolve ao editor, que aceita ou rejeita os reparos e correções introduzidos pelo preparador e passa o texto para a diagramação, que o devolve ao editor, que o passa ao revisor de prova, etc, etc. No meio dessa caminhada, se houver bom diálogo entre o editor e o tradutor, o texto poderá voltar ao tradutor depois do trabalho do preparador, para que ele analise as modificações propostas e as aceite ou rejeite. Mas isso nem sempre acontece e muitas vezes o tradutor ou tradutora tem a surpresa de ver na obra já impressa escolhas que não foram suas, sobre as quais não teve a oportunidade de opinar, mas seu nome continua na página de rosto, portanto, é a ele ou ela que cabe a responsabilidade por tudo o que está lá, certo ou errado. Que raio de autoria é essa? Mas voltando às questões jurídicas, mesmo em se tratando de um trabalho coletivo, teoricamente continuamos no campo da obra autoral encomendada, pois se entende que as intervenções de outras pessoas no trabalho do tradutor são acessórias e não essenciais. Em outras palavras, não é pelo fato de ser coletivo que esse trabalho configura uma prestação de serviço. É verdade, mas na prática as intervenções nem sempre são acessórias. Na prática, a imensa maioria das traduções exige intervenções de grande porte, de tal modo que não é incomum o trabalho de preparação salvar uma tradução imprestável. Então o editor se pergunta: por que vou pagar direitos autorais a um autor que teve sua obra reescrita por um texto que na verdade já deixou de ser dessa pessoa, que é fruto de um trabalho coletivo? Se eu preciso inscrever o nome do tradutor na página de rosto por pura obrigatoriedade legal. Isso me foi dito por mais de um editor. Bom, mas aí cabe uma contestação. Por que você, meu caro editor, contratou alguém incapaz de realizar uma obra derivada digna desse nome? Quem quiser responder vai precisar pensar em muitas coisas, como a qualidade de nosso ensino, não só de línguas, diga-se de passagem, o nível cultural de quem se aventura no campo da tradução e dos jovens brasileiros em particular, o sistema de seleção da própria editora e, por fim, mas não menos importante, os preços irrisórios pagos pela maioria delas, o que acaba afugentando os melhores tradutores e obrigando os que ficam a trabalhar insanamente para conseguir uma remuneração mais ou menos digna. E do ponto de vista do tradutor ou tradutora, como pessoa, o que dizer? Várias coisas. Em primeiro lugar, que ele ou ela está pouco se lixando para a questão dos direitos autorais, salvo exceções, é claro. E aqui me ocorre contar uma experiência.
No fim da década de 90 ou início da de 2000, não me lembro muito bem, num congresso da Abrapt na USP havia uma mesa sobre direitos autorais em tradução. Eu lembro que quem dirigia a mesa era a querida Roberta Barney. Entrei na sala, olhei ao redor, meia dúzia de gatos pingados. Então ouço a Roberta dizer: engraçado, eu achava que esse assunto despertaria tanto interesse. Não despertava. Mais tarde, a revisão das leis de direitos autorais proposta durante o governo Dilma, quando Ana de Holanda era ministra da Cultura, parece ter movimentado mais tradutores, sobretudo graças ao trabalho de várias pessoas abnegadas. Eu queria, porém, expor algumas questões subsidiárias nesse aspecto. Por um lado, a lei como que os vê como autores e de outro, uma realidade editorial que os vê como prestadores de serviço, cria uma defasagem que coloca o tradutor numa posição precária de alguém que, sendo considerado legalmente autor, se vê submetido a um regime fiscal inclemente, não podendo se beneficiar de tributos menos cruéis, como ocorreria caso ele ou ela trabalhasse em regime de prestação de serviço, por exemplo, através de uma microempresa individual. Para que isso ocorresse, a tradução teria de deixar de pertencer à esfera da obra intelectual feita por encomenda e passar a ser vista como prestação de serviço. Do ponto de vista jurídico, isso significaria uma mudança em dois sistemas legais, e do ponto de vista cultural, significaria uma adequação à visão que o mercado tem do assunto. Não é tão simples assim. Outro aspecto da questão é a seguinte: é muito interessante ganhar direitos autorais sobre a tradução de best-sellers. Mas o que dizer das traduções de obras de pouca tiragem? Responderão alguns, o tradutor, ao longo da vida, iria acumulando obras e obras de tradução que lhe renderiam direitos autorais, o que lhe garantiria a subsistência, mesmo nos momentos em que não houvesse trabalho. É verdade. Funcionaria assim, desde que as tais obras não saíssem do catálogo e desde que as editoras fossem honestas, o que nem sempre acontece. Como estão vendo, essa é uma questão que está longe de receber uma solução única e definitiva, e a clareza dela depende fundamentalmente da conscientização dos tradutores sobre o assunto. Mais uma lebre que levanto.